Estamos nós aqui no capítulo 9, não é? Da narração do evangelista Lucas, que foi discípulo de Paulo de Tarso. E nós estamos hoje, vamos entrar aqui, no versículo 46. E o subtítulo dessa passagem é Pequenos e Grandes no Reino dos Céus. Porque nós temos os pequenos e grandes aqui na materialidade, não temos? Muitas vezes, os pequenos são quem? Os simples, os pobres. Não é? Muitas vezes, tem pessoas que chegam a ficar invisíveis, de tão sem destaque, se é que a gente pode dizer assim. Sentem-se invisíveis, sentem que ninguém olha para elas e pensam, e talvez não erradamente, que ninguém se importa com as suas dores. Esses são os pequenos da materialidade, muitas vezes os que não têm estudos, que não têm dinheiro, que não têm posição social. Esses podem ser considerados os pequenos na matéria. Mas no reino dos céus é diferente. Quem é grande e quem é pequeno, nós vamos ver agora. Diz-nos Lucas, veio à tona entre eles quem? Os apóstolos, ok? Surgiu um assunto entre eles. Veio à tona entre eles um arrazoado, ou seja, um assunto de conversa, sobre qual deles seria o maior. Isto é aquilo mesmo de quem não tem mais o que fazer, não é mesmo? Então começam a discutir quem é o maior entre nós. Claro, entre os apóstolos. Claro que Jesus, eles não foram tão sem noção assim, não é? Deixaram Jesus fora disso. Quem seria o maior? Jesus. Porém, sabendo do arrazoado do coração deles, tomando uma criancinha, colocou-a de pé junto de si e disse-lhes: quem receber em meu nome esta criancinha, recebe a mim. E quem me receber, recebe aquele que me enviou. Pois quem é o menor entre todos vós, este é grande. Jesus é assim, né? Ele fala assim, Senhor, pode repetir, por favor? Você pode repetir, por favor? Porque Jesus está falando a espíritos. Então, vamos dizer assim, o ponto de referência não é a matéria, é o espírito. Então, vejamos. Eles estão falando, eles não entendem muito de mundo espiritual, não é? Então, de uma certa forma, eles procuram. Como é que às vezes a gente pensa que se alguém é muito importante, muitas pessoas julgam que a sua importância está na razão direta da proximidade com aquele que é importante. Eu conheci fulano, não é? Era meu vizinho. Então, pelo fato de ter sido vizinho e aquela pessoa ter sido muito importante, ele não era desimportante. Afinal, ele foi vizinho de muito importante. Então, ficavam ali. Então, quem é? Quem é o maior entre nós? Jesus, né? Só vendo. E ele não só viu o que eles falavam, como ele percebia o que eles pensavam, ou seja, o que ia no coração deles. Aí aproximou a criancinha, lá vem a lição, né? Atenção, atenção, botem o cinto de segurança, que agora virá uma lição. Disse-lhes, quem receber em meu nome esta criancinha, recebe a mim. Então lembremos que o título é o quê? Pequenos e grandes no reino dos céus. Olha, uma criancinha, há 2000 anos atrás, o que ela valia? Se fosse o filho do faraó, ainda valia alguma coisa, não é? Se fosse o filho do senador romano, ainda valia alguma coisa. Mas uma criancinha, andava lá pela rua, criancinha, estava ali. Jesus puxou e disse, quem receber em meu nome, o que será receber uma criança em nome de Jesus? Tratá-la com dignidade, com cuidado, consideração, fraternidade. Isso porque essa criança, ela não é
uma criança, ela é o que somos todos nós uns dos outros. Ela é um irmão de humanidade, mas um irmão forte na matéria? Não, um irmão frágil. Quem defenderia uma criança do povo naquela época? Vamos imaginar que uma tropa, que um cavalo da tropa romana perdesse lá o controle, né, se assustasse com uma cobra, fosse lá o que fosse, e começasse a dar pinotes e pisoteasse lá a pobrezinha. Ia surgir um processo por causa disso? Não. Foi. Tira do caminho, vamos passar. Então, era assim que as coisas aconteciam. E Jesus não pega um adulto, mesmo que fosse uma mulher. Não, ele pega uma criança e diz que quem receber em meu nome essa criancinha recebe a mim. Olha que ele pegou. Era exatamente o que estávamos falando, né? É aquele que conhece o importante e se torna importante. Mas ele disse que qualquer um pequenino tinha um grande grau de importância. Por quê? Está recebendo como se fosse a mim. Vocês me consideram Messias? E era, quer dizer, era Messias à época, continua sendo enviado de Deus. Mas estamos falando como se a cena estivesse a acontecer, não é? Era considerado Messias? Então ele está dizendo, essa criancinha, quem a receber, está recebendo a mim. Por quê? Porque ela não tem importância? Não, porque ela é muito importante. E assim como ela é muito importante, todos são muito importantes, mas existe uma diferença entre os fortes do mundo e os fracos do mundo físico, não existe? Porque os fortes do mundo físico, geralmente, eles têm condições e mesmo tendo condições, e por ter condições, eles têm muito mais pessoas solícitas. Porque quem não quer estar nas graças de alguém, né, XYZ? Imagina, eu ajudei a carregar as compras de fulano. Até parece que fulano ia carregar as compras, mas já foi. Fulano caiu na rua, eu levantei, ficou tão grato. Fulano. Bom, talvez se fosse uma pessoa estranha, uma pessoa anônima, nem seria assunto, não é? É assunto, hoje de manhã estava na rua, caiu uma senhorinha, eu fui, levantei a senhorinha e ela agradeceu, não estava machucada, seguiu o seu caminho. Mas se fosse a senhorinha, não é? Senhorinha que apresenta programa de televisão, já ia virar um assuntão. Então Jesus pega os frágeis, os desvalidos da matéria e os transforma em quê? Na prioridade. Prioridade. E quem estiver acolhendo os pequeninos, seja em que condição for, não apenas como criança, mas qualquer pequenino, qualquer aquele que esteja frágil, vai estar dando testemunho de que está compreendendo o seu papel nesse mundo. Eu estou realmente fazendo aquilo que eu me comprometi a vir fazer. Estou fazendo todo o bem que estiver ao meu alcance. Todo o bem que estiver ao meu alcance. Voltando, de novo, não é? Vejamos. É o grande. Ele era grande na materialidade, com poder de subjugar, porque a violência também faz uma pessoa grande aqui, não faz? Por motivos errados, mas também a faz, poderosa, pelo poder do domínio. Ele era grande na matéria, mas uma hora lá ele disse, não quero, não é essa vida que eu quero ser uma pessoa boa. Então, ele se dispôs a ser o quê? A ser este, não é? Que acolhe os pequeninos. E sejam os pequeninos quais forem, os necessitados, os frágeis. E aí ele se torna grande. É uma história até que, vejamos, pode ter sido essa a expiação dele, a aprovação dele, que serve de lição para nós. A capacidade de uma pessoa mudar o rumo da sua existência. E vejamos que não foi dentro de uma igreja que ele mudou. Ele mudou entrando em contato com aquele menino que é ele, não é? Que é a proposta que ele trouxe para essa encarnação. Então, vejamos lá, não é? Planejamento reencarnatório. Ele precisava passar por essas escolhas. Essas eram as provas, as expiações dele.
E ele, então, foi apresentado ao mundo, pela ligação com o tipo de família que ele tinha, para viver essas experiências, para fazer as escolhas dele, para reafirmar as escolhas dele, necessidades reencarnatórias que ele trouxe, mas que são ricas na medida também, além de ser para ele, para nós, que viram história, né? Vira história, vira testemunho de vida, porque não é uma história inventada, né? É testemunho de uma vida. E também serve para nos inspirar. Porque fica fácil, né? Fica fácil amar o frágil quando se tem muitos recursos. Ah, eu posso ajudar dessa forma, daquela, mas às vezes a gente não tem. E mesmo assim, muitas pessoas ajudam, não é? Sem ter, porque vão ajudar com o trabalho, vão ajudar da forma que conseguirem, não é? Da melhor forma que conseguirem. Muito bem. E aí, não é? Ele diz para os apóstolos ao final: pois quem é o menor entre todos vós, aquele que se fizer menor, esse é grande. Como é que a gente se faz menor? Como é que é ser o menor de todos? É através da humildade. O menor é aquele que mais serve. O menor é aquele que está mais predisposto a servir. Este é o menor. É aquele que chega sempre buscando ajudar. Podia estar fazendo outras coisas, podia estar, vamos dizer assim, vendo coisas que seriam só para si, para si, para si, não que não faça isso também, mas procura, não é? Procura estender isto para outros. Não é? Muito bem. E eles ali, então, levaram a lição e nós, por extensão.